Em um mundo onde a linha entre o amor e o ódio é mais tênue do que imaginamos, o jogo de sedução pode se transformar em uma armadilha mortal. Em nome do pecado, um jogo de amor e vingança nos leva ao coração de uma história arrebatadora, onde desejos ardentes e rancores antigos se entrelaçam em uma dança perigosa. Clara e Rafael, dois seres marcados por passados tumultuados, são os protagonistas de uma batalha silenciosa, mas devastadora. A tensão entre o amor e a vingança os coloca em um confronto interno que parece não ter fim, como se o destino os tivesse unido para uma única missão, destruição ou redenção. Mas a grande pergunta que paira é: o que acontece quando a sedução se torna uma arma e a vingança, uma obsessão? Prepare-se, pois esta jornada revelará segredos profundos e escolhas que mudarão para sempre suas vidas. E, talvez, as nossas. Quando Clara e Rafael se cruzaram, foi como se o universo tivesse feito uma pausa para observá-los. A atração foi instantânea, uma força incontrolável que parecia estar além de qualquer explicação lógica. Clara, com seus olhos marcados pela dor de um amor perdido, sentiu algo naquele homem que despertava seu desejo mais ardente, mas também uma certa desconfiança. Já Rafael, em busca de vingança, via nela apenas uma peça que poderia ser usada em seu jogo. Mas, como em todo enredo envolvendo emoções intensas, o destino não se contentou em ser simples. Algo profundo, e muito mais perigoso, estava em jogo. Eles não sabiam, mas aquele encontro seria o início de uma trama em que as linhas entre o desejo e a vingança seriam borradas. Rafael, alimentado por rancor e a necessidade de destruição, não via em Clara uma mulher a ser amada, mas um instrumento para seu plano. A sede de vingança e o passado conturbado que ambos carregavam tornaram aquela atração ainda mais tóxica. Era uma relação que se firmava no domínio da manipulação, onde sentimentos como culpa e desconfiança se entrelaçavam com um desejo que queimava intensamente. O problema é que, no fundo, Clara não sabia o quanto suas próprias decisões a levariam para um caminho que ela já temia. O que parecia uma relação simples de sedução logo se transformaria em um conflito interno que nenhum dos dois poderia controlar. Eles estavam jogando um jogo, mas mal sabiam que, no final, o maior desafio seria decidir se iriam se destruir ou se salvar. As linhas entre vingança e amor se tornavam cada vez mais tênues, e o destino parecia dar sinais de que o que estava por vir seria muito mais do que ambos estavam prontos para enfrentar. Clara estava presa em uma teia de segredos que a consumiam lentamente. A relação com o homem que havia destruído a vida de Rafael, seu irmão de criação, era algo que ela tentava enterrar nas profundezas de sua alma, mas o peso da culpa parecia não dar trégua. Quando se viu envolvida em uma dança sedutora com Rafael, ela percebeu que o desejo por ele estava minando suas forças, e a linha entre o prazer e a traição se tornava cada vez mais tênue. A culpa fazia questionar suas escolhas, mas o desejo, esse desejo ardente e incontrolável, a mantinha em um estado constante de confusão. Não era apenas uma relação de sedução, era uma manipulação, uma troca silenciosa de poderes que ninguém parecia controlar. Clara não estava ali apenas por paixão. Ela estava lá, em parte, para aliviar o peso de sua própria consciência. Mas o que ela não sabia era que a cada toque, a cada olhar trocado, ela se aprofundava mais no abismo que ela mesma havia criado. A traição, que inicialmente parecia uma maneira de escapar, tornava-se um pecado do qual não haveria perdão. Rafael, por sua vez, também tinha seus próprios segredos. Ele acreditava estar apenas usando Clara como peça em seu jogo, mas não entendia que a obsessão por ela estava se infiltrando em sua alma, distorcendo suas intenções. A sedução dele, inicialmente movida pela vingança, estava se transformando em uma obsessão que ele não sabia como controlar. Agora, ele se via dividido, preso entre o desejo de destruir e a necessidade de saber mais sobre a mulher que tinha um domínio completo sobre seus sentimentos mais sombrios. E, assim, o jogo que ambos estavam jogando parecia não ter mais volta. Rafael entrou nesse jogo com um único objetivo em mente: vingança. Clara, para ele, era apenas um meio para um fim, uma peça estratégica no tabuleiro que levaria a destruir a reputação do homem que havia destruído sua vida. Ele a via com desconfiança, ciente de que ela tinha algo a esconder, mas não se importava. Seu coração estava fechado, blindado pela dor da traição, e a promessa de vingança o consumia de tal maneira que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ver o homem que arruinou seu destino se afundar na destruição. No entanto, à medida que se aproximava de Clara, algo inesperado aconteceu. Seus sentimentos começaram a se misturar, e a linha entre vingança e desejo ficou cada vez mais embaçada. A mulher que ele planejava usar como um simples peão em seu plano de vingança começou a provocar nele emoções que ele nunca imaginou sentir. A cada toque, a cada sorriso, o que antes era apenas uma obsessão pela destruição tornou-se uma luta interna de sentimentos conflitantes.
Rafael agora se via dividido entre a vingança ardente que ainda queimava em sua alma e um desejo que ele não sabia como lidar. Clara, por sua vez, não estava imune aos próprios sentimentos. Ela sabia que Rafael havia como uma peça em seu plano de vingança, mas isso não a impedia de se sentir atraída por ele. O desejo ardente que ela nutria por ele estava se tornando uma obsessão, e ela não sabia como escapar. Ela queria acreditar que poderia controlar seus sentimentos, mas sabia que estava sendo manipulada, não apenas por ele, mas também pela própria sedução do perigo que ele representava. O jogo de vingança estava se tornando uma verdadeira armadilha emocional, e as consequências de seus próprios pecados passados estavam começando a se revelar. À medida que Clara e Rafael se aprofundam no jogo de sedução, a linha entre desejo e manipulação se torna cada vez mais tênue. Ambos estão cientes de que estão jogando com fogo, mas a atração que sentem um pelo outro é irresistível. A cada encontro, a tensão aumenta, e a manipulação psicológica começa a tomar formas inesperadas. Rafael tenta controlar a situação, mantendo domínio sobre Clara, mas ela, por sua vez, sabe jogar o jogo também, tornando-se uma peça ativa no enredo que está sendo tecido entre eles. Por mais que a relação entre os dois seja construída sobre uma base de mentiras, a química entre eles é inegável. Clara se vê envolta em uma teia de sedução, não apenas pelo desejo ardente que sente por Rafael, mas também pelo sentimento de vingança que o consome. Ao mesmo tempo, ela começa a se questionar: até que ponto essa atração é verdadeira e até que ponto ela está sendo manipulada? A desconfiança começa a corroer o que parecia ser uma relação puramente física, e a cada revelação, os dois se aproximam mais de um ponto sem retorno. Rafael, por sua vez, se vê cada vez mais perdido nesse jogo perigoso. Ele começou essa jornada com a intenção de usar Clara para alcançar seus objetivos, mas o que começou como um jogo de vingança agora se transforma em uma batalha interna. Ele já não tem mais certeza de quem está manipulando quem. Seu desejo por Clara está se tornando uma obsessão, e ele sente que, ao mesmo tempo, está perdendo o controle sobre seus próprios sentimentos. O poder de sedução dela o prende, e a linha entre vingança e amor se dissolve diante dos seus olhos. Cada mentira dita por ambos se torna mais difícil de engolir, mas o desejo de continuar no jogo é maior do que qualquer outra coisa. À medida que o jogo de sedução entre Clara e Rafael avança, ele começa a se ver em um dilema que jamais imaginou. O que começou como uma busca incansável por vingança agora se mistura com algo muito mais complicado: o amor. Rafael não consegue mais distinguir entre os sentimentos que nutre por Clara e os desejos de destruição que o consumiram desde o começo. A vingança, que outrora parecia ser o único objetivo de sua vida, agora perde o brilho diante da força avassaladora da atração que sente por ela. Ele está perdido, confuso, e começa a se perguntar se realmente deseja destruir a mulher que, de alguma forma, também o possui de maneira irracional. Clara, por outro lado, se vê cada vez mais envolvida com Rafael, algo que ela nunca imaginou que aconteceria. O desejo por vingança, que até então a movia, agora se mistura com uma sensação crescente de amor e arrependimento. Em sua mente, ela sabe que se entregou a esse jogo de sedução por motivos errados, mas o sentimento que cresceu entre eles não pode mais ser ignorado. Ela sente o peso da culpa por ter traído Rafael de tantas maneiras, e embora a vingança tenha sido o que a trouxe até aqui, ela começa a se questionar: será que ela também está apaixonada por ele? Ou será apenas uma obsessão por algo que não pode ter? O dilema entre vingança e amor é, sem dúvida, o mais doloroso de todos. Rafael e Clara começam a perceber que não podem mais separar o desejo de justiça do desejo ardente que os uniu. Ambos têm o coração partido e, ao mesmo tempo, a alma incendiada por emoções intensas e contraditórias. Como podem agora decidir entre o que os levou até ali e o que realmente desejam para suas vidas? O que parecia ser um simples jogo de manipulação se torna uma luta interna devastadora, onde a verdadeira questão é: será que o amor pode curar as feridas da vingança? Ou ambos acabarão se destruindo em nome de um desejo incontrolável? Enquanto Rafael e Clara se perdem cada vez mais em seus sentimentos, o que parecia ser uma relação de jogo e manipulação começa a se desintegrar diante das verdades que surgem de onde menos esperam. O passado deles, cheio de segredos e mentiras, começa a vir à tona, e o peso dessas revelações ameaça destruir tudo o que construíram. Ou, melhor dizendo, tudo o que achavam ter construído. Clara, que sempre manteve a verdade de sua traição guardada como um segredo sombrio, começa a perceber que não pode mais esconder a sua parte na história. A verdade, como uma sombra que a persegue, finalmente a alcança. Ela se vê diante de uma encruzilhada: contar a verdade a Rafael e arriscar perder tudo o que ainda existe entre eles ou continuar na mentira e viver com o peso da culpa. Rafael, por sua vez, também tem suas próprias verdades a enfrentar. Ele sempre acreditou que seu amor por Clara era genuíno,
mas agora começa a perceber que seus sentimentos por ela talvez nunca tenham sido tão puros quanto ele gostaria de acreditar. Sua obsessão por vingança se mistura com o amor que ele sentia por ela, e ele começa a questionar se as motivações por trás de suas ações sempre foram as melhores. O que começou como uma tentativa de destruir Clara se transforma em uma luta interna sobre sua própria identidade e o que ele realmente deseja para o futuro. A verdade sobre quem ele é, e o que ele se tornou ao longo dos anos, começa a ressoar em sua mente de forma implacável. À medida que ambos enfrentam suas próprias realidades, o peso da verdade se torna mais difícil de carregar. Eles são forçados a confrontar seus passados, suas escolhas, e as consequências das mentiras que contaram para si mesmos e para os outros. O que parecia ser um jogo de sedução e vingança agora se torna uma questão de redenção, e Clara e Rafael precisam decidir se serão capazes de lidar com as verdades que os uniram, ou se essas mesmas verdades os separarão para sempre. A tensão entre Clara e Rafael atinge seu ápice quando ambos se veem diante de um confronto inevitável, onde não há mais espaço para jogos ou manipulações. As emoções, antes abafadas pela vingança e pelo ressentimento, agora explodem de forma incontrolável. Clara, cansada de carregar o peso de suas mentiras e do amor por Rafael que, até então, não havia sido correspondido, finalmente se vê no ponto de não retorno. Ela confessa o que escondeu durante todo esse tempo. A traição que, apesar de ser uma tentativa de escapar de um relacionamento sufocante, acabou se tornando o estupim para a destruição de tudo que eles haviam construído. Sua confissão é sincera, mas cheia de dor. Ela sabe que não há mais como voltar atrás. Rafael, por outro lado, também chega ao seu limite. Sua obsessão por vingança o transformou em uma pessoa amarga e implacável, mas ao enfrentar a confissão de Clara, ele se vê forçado a encarar o homem que se tornou. O confronto final entre eles não é apenas físico ou emocional, mas é também um embate psicológico, uma luta entre o perdão e o ódio. Rafael questiona tudo o que acreditava ser verdade, seu amor, suas intenções, sua moralidade. Ele se vê, finalmente, diante de uma escolha crucial: continuar na espiral de destruição e vingança, ou encontrar uma maneira de perdoar e buscar a redenção para si mesmo. Este confronto final não é apenas sobre a relação entre Clara e Rafael, mas também sobre o destino deles, como indivíduos que, ao longo da história, se perderam em suas próprias sombras. Ambos enfrentam a dolorosa realidade de que, para encontrar a verdadeira paz, precisam fazer as pazes consigo mesmos, com suas escolhas e com os outros. O perdão não é algo que vem facilmente, mas é, talvez, o único caminho para a cura de suas feridas e a reconstrução de suas vidas. Após o confronto final, Clara e Rafael se encontram em um espaço de limbo emocional, onde tudo que restou foi o silêncio. Não há mais palavras que possam consertar os danos ou diminuir a dor que ambos carregam. No entanto, é nesse silêncio que começam a perceber que, para seguir em frente, precisam encarar algo muito mais profundo: o perdão. O perdão não é apenas uma dádiva que um concede ao outro, mas, acima de tudo, um presente que ambos precisam dar a si mesmos. Clara, com o peso de seus segredos e da culpa pela traição, precisa se libertar dessa carga, não para justificar suas ações, mas para finalmente se dar a chance de recomeçar. Para Rafael, o perdão é a chave para libertar-se do rancor e do ódio que o consumiram por tanto tempo. Os dois começam a entender que a verdadeira superação não vem da vingança ou do rancor, mas da capacidade de olhar para o passado com novos olhos. Clara começa a perceber que, por mais que tenha agido por impulsos e medo, ela também foi vítima das circunstâncias, e que sua própria jornada de transformação exige que ela se aceite, com suas falhas e erros. Rafael, por sua vez, começa a enxergar que a vingança não o curou, e que a dor que ele sentiu ao ser traído nunca será apagada, mas pode ser transformada em algo mais produtivo: a força para reconstruir sua vida. O processo de perdão é, sem dúvida, um dos mais difíceis da vida. Mas, ao enfrentá-lo, Clara e Rafael começam a se dar uma segunda chance, a oportunidade de alguma forma, reconstruir aquilo que foi perdido. Não é uma solução mágica, mas um passo decisivo na jornada de autodescoberta e resiliência. O perdão, embora ainda envolto em dor, começa a ser o fio condutor para que ambos se libertem de suas próprias prisões emocionais e abram espaço para uma nova vida, sem as sombras do passado assombrá-los. Com o perdão finalmente alcançado, Clara e Rafael começam a perceber que a verdadeira transformação não está no outro, mas em si mesmos. Eles passam a entender que a vida não é sobre esperar que os outros mudem, mas sobre ser a mudança que tanto desejam. A superação começa quando eles se confrontam com seus próprios limites e percebem que, por mais que a dor tenha sido grande, ela não precisa ser o fim de suas histórias. Clara, que antes se sentia aprisionada pelo medo, pela culpa, agora encontra forças dentro de si para reescrever seu futuro. Rafael,
que carregava um fardo de vingança, começa a descobrir que a verdadeira liberdade vem de dentro e que os desafios que ele enfrentou não definem seu destino. Eles se encontram em um ponto de ruptura, onde não há mais como voltar atrás. Cada um precisa decidir qual caminho seguir, continuar presos ao passado ou abraçar a oportunidade de um novo começo. Para Clara, isso significa aceitar suas falhas, aprender com elas e, finalmente, se permitir recomeçar. Ela decide que, mesmo com todas as cicatrizes, ela tem o poder de mudar sua vida. Rafael, por sua vez, começa a se distanciar do rancor e a focar nas possibilidades do futuro. Ele entende que, para ser feliz, precisa ser honesto consigo mesmo e com o que deseja para sua vida. Essa jornada de superação é desafiadora, mas também profundamente libertadora. Clara e Rafael sabem que não será fácil, mas, ao se apoiarem mutuamente, começam a perceber que a vida tem mais a oferecer do que aquilo que perderam. O medo do desconhecido ainda é grande, mas a esperança começa a surgir, oferecendo uma nova perspectiva de vida. Eles compreendem que, ao superarem seus próprios limites, não apenas se libertam das correntes do passado, mas abrem portas para um futuro onde o verdadeiro potencial de cada um pode ser realizado. Com as cicatrizes finalmente aceitas e o perdão conquistado, Clara e Rafael se veem em um ponto de renascimento. Eles não são mais as mesmas pessoas que eram quando suas vidas se cruzaram pela primeira vez. A jornada de transformação que viveram os levou a um lugar de paz interior, onde a dor do passado, embora ainda presente, não mais define suas escolhas ou sua felicidade. Agora, eles estão prontos para seguir caminhos separados, mas com um propósito renovado. Clara, com seu coração mais leve, decide que é hora de construir sua própria história. Ela se permite explorar novos sonhos, novos amores, e mais importante, ela aprende a viver para si mesma. Rafael, por sua vez, encontra um novo propósito em sua vida profissional, usando suas experiências para ajudar outros a superarem os próprios desafios. Ele percebe que o que realmente importa não são as cicatrizes do passado, mas a força que ele carrega para enfrentar o futuro. Enquanto eles partem em direções diferentes, ambos sabem que a verdadeira transformação não vem de quem está ao seu lado, mas da capacidade de ser fiel a si mesmo, independentemente das dificuldades. Eles se despedem com a certeza de que a vida é cheia de recomeços e que, por mais que o caminho ainda seja longo, eles têm as ferramentas para navegar pelas próximas etapas da vida com coragem, resiliência e esperança. E, assim, cada um segue seu novo caminho, mais forte e mais sábio, com o coração pleno de um futuro repleto de possibilidades. Ao longo dessa jornada tumultuada, você viu como o desejo, a vingança e a traição podem consumir almas e destruir corações. Clara e Rafael, em sua busca implacável por redenção, não apenas enfrentaram seus próprios fantasmas, mas também nos mostraram o poder de nossas escolhas e as consequências de nossas obsessões. Agora, a verdadeira pergunta é: até onde você iria por vingança ou por amor? Que jogo está jogando na sua vida? E quais são os segredos que precisa encarar para encontrar sua própria libertação? Chegou a hora de refletir sobre suas próprias relações, seus desejos e a busca por perdão. É possível transformar a dor em aprendizado, a obsessão em sabedoria e a destruição em renascimento. A escolha é sua. Quer continuar vivendo nas sombras do passado ou vai se libertar e criar um futuro onde, ao final, o perdão e a redenção prevaleçam? Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.